O mundo se rende a trajetórias de conquista. Um pastor muito conhecido, Martin Luther King Jr., lutou pela igualdade racial nos Estados Unidos na década de 60. Racionais também imortalizou King em suas músicas, como em Jesus Chorou. Mas conquistar é muito pouco para descrever o que esse homem fez. Com um mundo melhor. Bem-vindo a Atlanta, Geórgia, 1929, onde o sonho americano é real, para alguns, e para outros, bem, depende de quem você pergunta. Neste cenário nasceu Martin Luther King Jr., um garoto negro com um nome grande e um caminho já cheio de obstáculos, antes mesmo de dar seus primeiros passos. Martin nasceu em uma família de classe média. Sim, existia classe média negra, ainda que fosse uma raridade na época. Seu pai, um pastor, e sua mãe, uma musicista, eram o que muitos chamariam de sortudos entre os negros de Atlanta. Mas sorte é uma palavra complicada quando você vive em um país onde a cor da sua pele define o que você pode ou não fazer. Aos 6 anos, King experimentou o racismo de perto quando um amigo branco foi proibido de brincar com ele, por causa da cor de sua pele. Este evento marcou profundamente o jovem Martin. O racismo não manda avisos, ele simplesmente arranca de você qualquer ilusão de igualdade, mesmo quando você é apenas uma criança. A infância de Martin Luther King Jr. não foi apenas sobre brincar na rua ou ir à igreja aos domingos. Foi sobre crescer em um mundo onde as regras estavam todas contra ele. E como você enfrenta isso? Bem, se você é Martin, você decide que um dia, quando for grande o suficiente, vai mudar essas regras, ou pelo menos, tentar. A luta começou cedo, mas o sonho estava apenas começando. King era um estudante brilhante, formado em sociologia e teologia. Durante seus estudos, ele foi profundamente influenciado pelos ensinamentos de Mahatma Gandhi e pela filosofia da não-violência, que mais tarde se tornaria o pilar de seu ativismo. Em 1955, Montgomery, Alabama, estava no centro de uma luta crucial pela igualdade racial. Rosa Parks, uma costureira negra, foi presa por se recusar a ceder seu assento a um passageiro branco em um ônibus segregado. Esse ato de resistência tornou-se o estupim de um movimento que desafiaria o sistema segregacionista do sul dos Estados Unidos. O boicote aos ônibus de Montgomery começou como uma reação ao injusto tratamento de Parks, mas rapidamente se transformou em uma mobilização em massa. Sob a liderança de Martin Luther King Jr., o movimento ganhou força, com a comunidade negra boicotando os ônibus da cidade por mais de um ano. O objetivo era simples, mas poderoso: forçar a cidade a dessegregar os ônibus e garantir que os direitos dos cidadãos negros fossem respeitados. 30 de janeiro de 1956. Enquanto liderava o boicote aos ônibus de Montgomery, Martin Luther King Jr. recebeu uma mensagem clara do ódio racial. Sua casa em chamas. Dentro, sua esposa Coretta e sua filha recém-nascida, Yolanda, milagrosamente ilesas. Lá fora, uma comunidade à beira da fúria, pronta para retaliar. Mas King, com uma calma sobre-humana, pediu paz. Esse não era apenas um incêndio, era uma tentativa de silenciar um movimento. Eles falharam. Outubro de 1960, King é preso em Atlanta. A mídia está em cima, e a comunidade negra está furiosa. Do outro lado está John Kennedy, que concorre para sua eleição presidencial. Kennedy fez um esforço consciente para atrair o voto afro-americano e demonstrou apoio aos direitos civis. Eis que surge John Kennedy entrando em cena como um cavaleiro de armadura brilhante, ligando para Coretta Scott King e garantindo a liberação de Martin. Com a eleição vencida, Kennedy agora é o presidente, e a pressão está em cima dele. King e seus seguidores esperam ações concretas. Kennedy faz discursos, promete mudanças. Sim, alguns passos são dados. Enquanto Kennedy move suas peças no tabuleiro político, após a eleição de Kennedy, King e seus aliados continuaram a pressionar pela ação federal em questões de direitos civis.
Kennedy começou a tomar medidas mais concretas, apoiando a legislação dos direitos civis e começando a trabalhar com o movimento para promover mudanças mais significativas. Dia 28 de agosto de 1963, esse dia foi um marco para a humanidade. Um dos discursos mais conhecidos da história seria então proferido. Will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. A marcha sobre Washington foi um ponto de virada no movimento pelos direitos civis e ajudou a pressionar por mudanças legislativas. 2 de julho de 1964, a Lei dos Direitos Civis finalmente é aprovada. Essa lei histórica foi sancionada pelo presidente Lyndon B. Johnson e representou um marco importante na luta contra a segregação racial e a discriminação nos Estados Unidos. Ela proibiu a discriminação com base em raça, cor, religião, sexo ou origem nacional em vários aspectos da vida pública, incluindo empregos, escolas e instalações públicas, além de fortalecer a proteção dos direitos de voto. 10 de dezembro de 1964, Martin Luther King Jr. foi laureado com o Prêmio Nobel da Paz, tornando-se o mais jovem destinatário até então, com apenas 35 anos. Este reconhecimento global foi um marco importante na história do movimento pelos direitos civis e simbolizou o impacto internacional da luta de King pela justiça e igualdade racial. A cerimônia de entrega do Prêmio Nobel da Paz aconteceu em Oslo, Noruega, em 10 de dezembro de 1964. King, que estava em meio a um período de intensas atividades e desafios, não pôde comparecer pessoalmente à cerimônia devido à sua agenda de protestos e compromissos em todo o país. Em vez disso, ele enviou um discurso em que reafirmou seu compromisso com a paz e a justiça. O prêmio veio com o valor de $54 mil, que King doou para ajudar a financiar o movimento pelos direitos civis. 7 de março de 1965, a luta pela igualdade tomou um novo rumo com as marchas de Selma a Montgomery. Selma, uma pequena cidade no Alabama, tornou-se o palco de uma das mais importantes batalhas pelo direito ao voto. Apesar do 15º emenda garantir o direito ao voto para todos os cidadãos, a realidade era que muitos afro-americanos no Sul enfrentavam obstáculos sistemáticos para exercer esse direito. A primeira marcha, conhecida como Domingo Sangrento, foi brutalmente interrompida pela polícia estadual na ponte Edmund Pettus. Imagens de violência chocante contra manifestantes pacíficos se espalharam pelo país, expondo a brutalidade da resistência à mudança. Em resposta, milhares de manifestantes marcharam novamente, esta vez sob a proteção federal, finalmente alcançando Montgomery em 21 de março de 1965. A marcha demonstrou a força e a determinação do movimento pelos direitos civis e ajudou a pressionar o Congresso a aprovar a Lei dos Direitos de Voto de 1965, que proibia a discriminação racial no processo eleitoral. Abril de 1968, Memphis, Tennessee, uma cidade fervendo, não com calor, mas com uma tempestade de incertezas e raiva. Aqui, Martin Luther King Jr., o homem que lutou contra o racismo e a injustiça com uma convicção inabalável, estava prestes a enfrentar seu maior desafio e seu destino trágico. King estava em Memphis para apoiar uma greve dos trabalhadores de limpeza, uma batalha por salários justos e melhores condições de trabalho. Era uma causa que, de alguma forma, ressoava com todos os seus princípios, justiça, dignidade e igualdade. Mas, enquanto ele se preparava para liderar a marcha, a tensão estava no ar. No dia 4 de abril, a cidade estava em alerta. King, no auge de sua luta, estava na varanda do motel Lorraine quando o tiro fatal foi disparado. A cena se tornou um dos momentos mais trágicos e impactantes da história americana. Um ato de violência brutal que silenciou a voz de um líder inabalável. King morreu como um mártir, mas sua morte não silenciou a mensagem. A nação e o mundo inteiro reagiram com uma mistura de choque e fúria. Seus seguidores, seus críticos e todos aqueles que viram o impacto de sua luta foram forçados a confrontar a realidade brutal da violência racial. Martin Luther King Jr. pode ter sido retirado da luta prematuramente, mas sua mensagem continuou a ecoar. Ele não apenas morreu por sua causa, ele se tornou o símbolo de uma luta interminável por justiça e igualdade. E assim, em sua morte, King nos deixou um legado que continua a inspirar, desafiar e transformar.
A questão mais persistente e urgente da vida é: o que você está fazendo pelos outros? A história de King me trouxe uma situação que passei na escola. Era o primeiro dia de aula no ensino fundamental. Era para ser um dia comum, um marco na vida de qualquer criança. Todos os pais estavam reunidos no refeitório, uma mistura de expectativas e orgulho. Minha mãe, sempre gentil, sentou-se ao lado de outra mãe. A filha dela estava lá também. E foi assim que tudo começou. Duas crianças, dois mundos diferentes, conectados instantaneamente. Naquele momento, éramos amigos, crianças sem malícia. Mas nem sempre é assim que as coisas permanecem. Um belo dia, estávamos na sala de aula, e foi quando tudo mudou. Palavras que eu não entendi na hora, mas que, mesmo sem saber, já estavam cravadas em mim. Eu tinha apenas 7 anos, e foi a primeira vez que sofri racismo. Eu era apenas uma criança, e o peso daquelas palavras não caiu de imediato. Mas hoje, quando penso naquilo, vejo o quanto isso foi triste. E aquela menina, que achei que nos tornaríamos amigos, que se sentou ao meu lado, não tinha a menor noção do que estava fazendo. Mas alguém em sua casa sabia. Alguém próximo dela achava que diminuir pessoas com a pele mais escura era aceitável. E, para ela, parecia normal. E assim começa o ciclo. Um ciclo de miopia. Um ciclo de ódio disfarçado de ignorância. Passado de geração para geração. Como se a única maneira de se sentir melhor fosse colocar alguém para baixo. Isso me fez perceber o quanto somos pequenos. Pequenos, mas nossas atitudes são gigantescas. Elas ecoam, se replicam. Maus exemplos. Pequenos gestos de ódio que se tornam grandes. Eu não estou aqui para julgar. Não sou o melhor. Sou feito de carne e osso, assim como todos. Eu erro, e sempre vou errar, porque sou humano. Mas se tem algo que aprendi, é que podemos ser melhores exemplos. Podemos mudar o curso. Eu não sei se o racismo algum dia vai acabar. Talvez seja utópico acreditar nisso. Mas uma coisa eu sei: o bem e o mal somos nós que decidimos fazer. Cada dia, cada palavra, cada escolha. A vida não é fácil. E, na maior parte das vezes, somos nós contra o mundo. Eu faço o possível para ser e fazer o meu melhor. Mas, aqui está a verdade. Não é dando murro em ponta de faca que você vai mudar as coisas. Sabe, já tentaram isso antes. Um homem chamado Moisés. Sim, aquele Moisés. Ele achou que podia resolver as coisas com força bruta. Bateu na rocha para sair água. Deu certo. Claro que deu. Mas, vamos ser sinceros, não foi a melhor escolha. E nós? A gente faz o mesmo. Bate na rocha, esgotando nossas forças, achando que, com mais pressão, as coisas vão melhorar. Mas tudo tem o jeito certo de se lidar. Eu estou aprendendo. Ainda estou aprendendo. Talvez você também esteja. E se tem algo que eu sei, é que, mesmo nos dias mais difíceis, quando parece que a vida está nos esmagando, a gente não pode perder o ânimo. Não pode perder a esperança, porque, no final das contas, é isso que conta, não desistir. A gente constrói hoje, com os pedaços que tem, um futuro que vai ser melhor. Não porque alguém vai dar pra gente, mas porque nós estamos aqui, fazendo o que podemos, com o que temos. Então, da próxima vez que você pensar em bater na rocha, talvez seja hora de parar, e pensar, e repensar no jeito certo de fazer as coisas, porque dias melhores a gente constrói hoje. Se você acha que a luta pelos direitos humanos é algo do passado, pense novamente. Em todo o mundo, a batalha por justiça e igualdade está longe de terminar. Desde as ruas de Montgomery até as empresas do nosso país, a questão é sempre a mesma. Até onde você está disposto a ir para garantir que seus direitos sejam respeitados? Esta não é apenas uma história de coragem, é um chamado à ação. Desigualdade em uma nação rica e poderosa, como os Estados Unidos, você ainda encontrará escolas em ruínas e bairros abandonados, enquanto alguns vivem em palácios. E sabe o que é mais chocante? Que muitos de nós aceitam essa realidade como se fosse uma norma inevitável. Mas a verdade é que essa aceitação é o que alimenta a perpetuação da injustiça. Vamos dar um passo atrás e lembrar de alguns exemplos históricos. Martin Luther King Jr. não estava apenas liderando uma marcha.
Ele estava desafiando um sistema inteiro. Rosa Parks não era apenas uma mulher cansada. Ela era um símbolo de resistência contra uma injustiça que havia sido aceita como normal. Cada um desses momentos não foi apenas uma batalha vencida, mas uma mensagem de que lutar por direitos não é uma opção, é uma obrigação. Agora, olhe ao seu redor. Quem, na sua comunidade, está lutando contra a injustiça? Quem está tentando fazer a diferença em um sistema que muitas vezes parece implacável? A verdade é que, enquanto muitos veem os movimentos pelos direitos humanos como algo distante ou pertencente a uma era passada, a luta é muito real e pessoal. Cada um de nós, em nossa própria maneira, tem o potencial de ser a mudança que queremos ver. A luta pelos direitos não terminou, e nunca vai terminar. De manifestações em Washington a greves em empresas multinacionais, a resistência é uma constante. O que muitos não percebem é que cada ato de protesto, cada greve e cada marcha são as sementes de um futuro mais justo. Não se deixe enganar pela aparência de estabilidade. O progresso nunca é linear, e a luta nunca deve ser deixada para trás. É fácil ficar desencorajado quando parece que a batalha nunca acaba. Mas olhe para os líderes e ativistas que continuam a lutar, não porque eles acreditam que a luta vai terminar, mas porque acreditam que é a única maneira de garantir um futuro melhor. Eles não são diferentes de você e eu. Eles simplesmente se recusaram a aceitar o status quo e decidiram lutar por algo maior. Então, o que você está fazendo pelos seus direitos? E mais importante, o que você está fazendo pelos direitos dos outros? A luta não é sobre ganhar uma batalha isolada. É sobre a luta constante e incansável pela justiça. Cada pequena vitória é uma prova de que a mudança é possível, e cada momento de resistência é um passo mais perto de um mundo mais justo.